Bom dia a todos, bem-vindos. A gente está dando início à nossa palestra pública Qual a Condição do Amor? Mas antes de convidar e apresentar o nosso palestrante de hoje, eu queria dar alguns avisos. Não sei se você já conhece o Home of Dulce, a nossa instituição criada há alguns anos, em que a gente, a partir de quando foi que começamos a... Janeiro de Janeiro, 2020, né? Nós iniciamos os trabalhos aqui no Canadá, nós temos o estudo, e recentemente a palestra pública. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês, e eu queria convidar a Rê a fazer a nossa prece de abertura, pode ser? Claro. Quem sentir a vontade pode fechar os olhos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também dos nossos amigos espirituais, alunos e trabalhadores do Home of Dulce, da UniAD também, que nos acompanham, que todos que vieram aqui com o intuito de aprender e compartilhar amor, carinho e caridade, sejam muito bem-vindos e fiquem conosco nessa manhã. E que os amigos espirituais do nosso palestrante, seus mentores, também estejam ao seu lado, o inspirando, para que realize uma palestra maravilhosa e compartilhe conosco todo o amor que ele veio trazer aqui hoje. Que assim seja. Que assim seja. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao nosso palestrante, divulgar o nosso site, é o www.homeofdulce.com. A gente também tem uma página no Facebook e no Instagram. E, como eu disse, nós temos um estudo online, são 10 ciclos, 10 semestres de estudo do Espiritismo, e que a gente está com inscrições abertas para o ciclo 1, que começa no próximo fevereiro de 2024. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer, em estudar o Espiritismo, procure lá a nossa página, se informe direitinho, é simples o formulário de inscrição, e a gente tem o maior prazer em recebê-los. Próxima palestra nossa está oficialmente agendada para dia 16 de dezembro, porém, existe uma possibilidade da gente antecipar, por conta das festas, de finais de ano, etc. E tal, a gente talvez antecipe isso para o dia 9, um sábado antes. A gente vai estar divulgando isso nas nossas redes e também pelo WhatsApp. Mais um aviso que me pediram para dar aqui é sobre a nossa campanha de Natal. Nós temos um grupo de voluntários também no Home of Dulce, e nós estamos participando do Shoebox Project for Women, para oferecer caixas com itens de essenciais para mulheres, de higiene, etc. Então, acho que na porta e na entrada tem uma caixinha, vocês podem ver. Então, se alguém se interessar em contribuir, colaborar com essa campanha, por favor, também dá uma olhadinha lá no nosso site e nas nossas redes sociais. É mais uma campanha que a gente faz, né? Todo ano a gente se envolve em algumas campanhas junto à comunidade para tentar retribuir um pouquinho do que a gente possa oferecer e ofertar. Se quem quiser ajudar, as doações podem ser feitas através do e-transfer para o e-mail do Home of Dulce, especificando campanha de Natal, quando fizer essa transferência. Acho que lá no site está tudo explicadinho, com mais detalhes. Quem quiser também, nós temos algumas camisas do Home of Dulce. Quem tiver interesse em adquirir uma dessas camisas, também ajuda a instituição a manter as suas atividades. No final, então, da palestra e do passe, quem quiser pode procurar a gente aqui, que a gente tem mais algumas camisas. Lembrando que no final da nossa palestra, a gente tem um passe fluídico aqui na sala ao lado. Não sei se todos receberam as fichas. Quem não recebeu, nossa querida Ana, ali no final, levanta a mão aí, minha, tem as fichas, então, para quem quiser, e tem a nossa água fluidificada ao final do passe. Tá bom? Então, já enrolei demais. Eu queria apresentar aqui o meu amigo, o meu querido Lucas Cunha, é o palestrante do dia de hoje.
Lucas, por favor. Agora não tem mais como fugir, né? Não tem como fugir, Lucas. Então, bom dia a todo mundo. Mas assim, para começar, eu tô nervoso. E tá fresquinho. Então eu vou dar bom dia de novo e vocês me dão um bom dia para que eu me aqueça aqui na frente. Então vamos começar de novo. Bom dia. Bom dia! Agora sim, agora eu tô melhorando, tô melhorando. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Cunha. Eu moro aqui no Canadá há mais ou menos 12 anos. Desses 12, um pouco mais de 2 anos, sou voluntário do Home of Dulce, aluno, estudante. E o que isso quer dizer é que meu conhecimento não vai muito mais longe do que de muita gente aqui. Então, quando eu comecei a participar do Home of Dulce, a gente começou com as palestras, eu recebi esse convite, ser um dos palestrantes. E meu primeiro pensamento foi, eu? Palestrante? Que tipo de conteúdo, que tipo de conhecimento eu tenho que eu possa trazer e dividir? E nas nossas conversas de preparação, a nossa amiga e facilitadora de diversas aulas, Nil Fidelis, ela disse algo que me tocou. Ela falou, olha para você, olha para dentro, para suas experiências, para aquilo que você tem, e lá você vai encontrar o conteúdo que vai lhe ajudar. Então foi o que eu fiz. Eu resolvi mexer no meu baú de memórias, no meu baú de experiências, olhar para trás. E revirando esse baú, eu lembrei que quando eu era bem pequeno, eu era uma criança bem espevitada. As pessoas me conheciam e vinham falar comigo, e elas automaticamente diziam, nossa, que sorriso bonito, que olho bonito. E eu, muito humilde, respondia, todo mundo fala isso. E à medida que eu fui crescendo, os comentários ainda tinham, mas esses comentários começaram a mudar. Aos poucos, esses comentários passaram a ser, tá sorrindo demais, tá falando estranho, não fala assim, não age assim, isso não é jeito. E, à medida que esses comentários foram vindo, não somente de adultos, mas também das crianças, porque elas são os espelhos dos adultos, foram ficando cada vez mais intensos. E à medida que isso foi acontecendo, o sorriso que eu tinha foi sumindo. Eu fui me retraindo mais, me voltando mais para dentro de mim mesmo, com mais medo, com mais receio. E um dia, na escola, eu fui chamado para conversar e eu ouvi de uma pessoa que eu deveria me controlar, porque senão eu não poderia ser amado como os demais. Isso, na época, para uma criança, me tocou muito. Me fez ficar pensando o que eu estava fazendo de errado. O que era isso que ela estava querendo me dizer? Por que eu não podia ser amado? Por que eu não podia ser respeitado? Mas, afinal de contas, o que é esse tal de amor? O que é isso que eu quero ofertar e eu quero receber? E se eu sei o que é isso, quais são os requerimentos desse amor? Que tipo de condições esse amor ele exige para que eu possa receber e para que eu possa ofertar? Foi daí que eu trouxe o tema da minha palestra de hoje. E é por isso que o tema é uma pergunta. Vocês já pararam para se perguntar como vocês definem amor? Talvez uma mãe ou um pai vai dizer que amor é o que ele sente por um filho, mas você consegue definir ele em palavras? Talvez amor para você vai ser uma aventura, um momento. Ou quando você conhece aquela pessoa especial e aquele momento de casamento.
Dependendo de cada pessoa, a pessoa vai poder dizer diversas formas do que é amor. Na nossa língua, lá no dicionário, que a gente sempre volta para lá, né? Diz que amor é um sentimento de carinho, demonstração de afeto que se desenvolve entre os seres que possuem capacidade de o demonstrar. Para mim, isso não me diz muito. Muito amplo. Eu fui olhar o que os filósofos falam, né? Que a gente está na escola, aula de filosofia. Voltaire diz que amor é a lona fornecida pela natureza que bombarda pela imaginação. Continuei sem entender. Não sei vocês, mas eu lembro daquela coleção. Tenho 3 irmãs. Minhas irmãs tinham aqueles papéis de carta, livrinhos, daquela coleção Amar é. Diversas folhinhas, diversas coisas. Cada uma delas, amar é uma definição. Aí me complica. Eu li uma que dizia, amar é estar junto. Amar é ter alguém que te adora. Mas a melhor de todas que eu li foi, amar é fazer a limpeza do banheiro. Para muita gente pode ser que seja, né? Eu sou do sul do Brasil e lá tem um templo budista. Quando eu visitei, eu li que amar é ser gentil consigo mesmo, compassivo consigo mesmo, gerar imagens de alegria e olhar para todos com os olhos de equanimidade e não discriminação. Quando as pessoas amam, a distinção, os limites, as fronteiras, elas começam a se dissolver e elas se tornam uma com a pessoa que amam. Só aí eu falei algumas definições de amor. Todas elas parecem ser corretas. E todas elas também podem estar erradas. Porque a gente não sabe. Amor tem diversas definições, tem diversos atos, tem diversas ações. É difícil da gente definir. A minha família veio de uma família espírita. Sempre tive envolvido de alguma forma ou outra. E aí, quando eu também comecei a crescer e tudo isso acontecendo, eu resolvi também começar a estudar um pouco mais, né? E aí eu li que para os espíritas, amor é essência divina. É uma fagulha de um fogo sagrado que sempre encontra uma forma de arder em cada um de nós. É um sopro de luz que ilumina até o mais escuro dos ambientes. É um sentimento por excelência. E sentimento vem dos instintos, que são elevados através do nosso progresso. Instinto, se a gente lembra da época da escola, instinto é um impulso inconsciente, que geralmente se faz para sobreviver. Nossa, à medida que nós vamos evoluindo, a gente tem que lembrar que nós também somos animais no planeta, né? Então, nós aprendemos através da nossa evolução, primeiro de tudo, o instinto. E à medida que nós, como seres humanos, fomos evoluindo, a gente passou a diminuir essa questão do instinto de sobrevivência, a gente começou a entender muito mais o que é o sentimento interno. A ter um pouco mais de consciência do que aquilo é, né? E à medida que esse instinto ele vai se tornando, ele é como um sol, uma luz que vai condensando dentro da gente, vai se fazendo cada vez mais pleno. Então, talvez a gente pode dizer que instinto é o embrião do sentimento que vem e traz com a gente toda essa caminhada de evolução. No Evangelho, que é usado para diversas religiões cristãs, tem uma frase que Jesus diz. Que ele diz que se a gente tiver que definir o que é as leis de Deus, o que é que Deus fala, a lei primordial é aquela frase clássica. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros como a ti mesmo.
E ele completa, ele diz que amar é fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Quando eu penso nisso, eu vejo que amor é algo que liga a todos nós. Porque se amor é fazer com os outros o que eu quero que façam comigo, amar é interconectar cada um de nós. É a maneira como eu vejo cada pessoa. É, na verdade, sorrir para alguém, entregar esse sorriso. É, na verdade, me sentir vivo todos os dias. É, na verdade, conseguir ajudar o próximo a encontrar esse sentimento que eu tenho de alegria. É essa maneira que eu quero transmitir para as pessoas. Mas, nessa frase ainda de Jesus, ele falou que a gente deve amar o próximo como a si mesmo, mas ele não teve o desde que. Não tem um ame o próximo desde que ele seja a sua mãe, o seu pai e seus filhos, desde que ele seja alguém que esteja no seu convívio, desde que ele tenha uma aparência bonita, que ele se vista bem, que ele fale bem, que ele se comporte de acordo com aquilo que você acredita que é o correto. Ele não falou nada disso. Ame o próximo como a si mesmo. Ponto. Da maneira como ele é. Da maneira como você é. Teve ainda uma passagem que no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é dito que amor é um sentimento profundo, é ser leal, consciente, é olhar ao redor de si e encontrar no íntimo das dores que afligem nossos irmãos e levar-lhes auxílio. É amor para toda a humanidade, como um todo, como uma família que todos nós pertencemos. É entregar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, até mesmo para quem eu não conheço. Tempo atrás, teve uma reportagem onde o médico foi em alguns presídios e ele entrevistou algumas pessoas. E ele entrevistou uma pessoa encarcerada e naquela entrevista, sentindo a tristeza daquela pessoa, ele resolveu entregar um abraço. O que se seguiu daquele abraço nos dias seguintes foi uma avalanche de críticas, uma avalanche de situações. Como? Que é o quê? Que a gente tenha pena de uma pessoa que cometeu algum ato? Isso me fez lembrar um outro pedaço que tem no Evangelho, que diz que os fariseus e outras pessoas foram para Jesus e perguntaram para ele. Que eles viviam numa época que havia muitas injustiças no mundo, né? As coisas eram diferentes antigamente. E aí perguntaram para ele, e aí, Jesus? César e Roma tá pedindo que a gente pague uns impostos aí. Tu aí que fala com o cara lá de cima, a gente deve pagar? Jesus ouviu aquilo, pelo que ele conta ali, sentiu que naquela pergunta tinha uma certa malícia. E aí ele respondeu. O que tem nessa moeda aí? Quem é que está na moeda? É César? Aí tem aquela frase. Dê a César, então, o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Quando eu escuto isso, para mim o que ele está querendo dizer é o que é da lei dos homens, o que é aquilo que é a justiça do homem, feita pelo homem. Sobre aquilo que é material. Disso é uma definição nossa. Mas aquilo que é de Deus, aquilo que é de amor, aquilo que é dito para nós, é diferente. São leis diferentes. Então, claramente, naquela época, ninguém queria pagar imposto, né? E a gente sabe que vamos combinar que toda época a gente tem que declarar imposto, ninguém gosta, e eu trabalho com contabilidade. Dizer que é bom, vamos dizer que não é, né? Mas faz parte, né?
E quando a gente vive aqui, existem sim diversas coisas, né, e normas e leis de sociedade que a gente deve seguir. Mas aqui não é o caso sobre isso. A gente está falando sobre algo muito mais profundo. A gente está falando sobre algo que vai muito além. A lei de Deus, o amor, vai muito além do que nós, como homens, temos. Eu fico pensando, se eu tivesse cometido algo e eu tivesse passado por diversas situações e eu fosse colocado em algum lugar para refletir sobre aquilo, talvez aquilo que me fosse mais precioso fosse amor. Fosse receber um abraço. Saber que eu ainda tenho chance. E se até um abraço me é negado, de que adianta continuar tentando? Se até amor me é negado, se até o básico me é negado, para que tentar? Quando a gente limita o amor e aquilo que a gente entrega, para mim me parece egoísmo. E egoísmo, para mim, vem de um lugar de superioridade. Você errou, eu não. Eu sou livre de toda e qualquer problema. Eu jamais cometeria erro X, Y, Z. Você sim. E é por isso que o amor não deve ser entregue a você. Será? Quando a gente condena alguém ou quando a gente critica alguém como se a gente fosse livre desse defeito, a gente está colocando esse personagem que a gente hoje veste em um patamar diferente. Mas a gente esquece que, através do que a gente acredita, nós viemos de diversas encarnações, de diversos personagens, diversas experiências. E o que me garante que em alguma das minhas outras experiências, outros personagens de um outro tempo, eu não cometi os mesmos erros ou piores? O que não me garante que eu já não estive naquela mesma situação? Então, quando eu estou olhando para alguém e eu estou julgando aquela pessoa, eu estou decretando que aquela pessoa merece algo ou não, eu estou, na verdade, falando de mim mesmo. Porque talvez esse personagem não faria algo, mas eu não sei os personagens que vieram antes e que me ensinaram algo antes. E mesmo que fosse nesse personagem, eu não tenho o direito de evoluir? Se a gente aprende que o processo que a gente veio nesse planeta é de evolução, eu não tenho direito à chance de evoluir? Eu penso também que amor, se existe alguma prova que amor existe, é justamente a reencarnação. É a chance da gente vir, experienciar, viver, errar, falhar, aprender, se arrepender e ensinar. Quando a gente proíbe até mesmo isso, será que a gente está realmente amando? Será que aquelas cartinhas lá do Amaré não tinha nenhuma dessas que dizia? Será que não tinha tantas cartas justamente porque existem diversas formas de amar? Quando a gente olha também, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que egoísmo, ele é antagônico do amor. Como eu falei, o egoísmo ele está num lugar de privilégio, de presunção, de que no qual eu não tenho falhas. Que tudo aquilo que eu critico não está junto a mim. É esse tipo de amor que eu entrego? É esse tipo de definição de amor que eu ensino? É interessante também a gente pensar, quando a gente fala, a gente está falando muito de Jesus, né?
Jesus era um cara que não ficou conhecido por andar com os biscoitos finos da sociedade da época. Né? O cara não andava assim, né? O cara andava com uma gente que é diferente. Ele andou com gente pobre, ele andou com gente que tinha empregos que talvez não fossem tão bem quistos. Mas para ele isso não importava. Porque para ele é indiferente o que você faz, a maneira como você se veste, a maneira como você fala. Para ele, o mais importante era o que tinha na essência, o que tinha lá dentro. Aquele olhar que tinha profundo, lá dentro. Aquilo ali que importava. Que diferença faz a maneira como, sei lá, Maria Madalena trabalhava ou trabalhou? Importa se no final das contas a essência dela era pura. Se nós estávamos todos lá para aprender, essa era a experiência dela. Por que julgar aquilo? Se eu, talvez em outra situação, talvez faria o mesmo. O importante para ele era ajudar quem necessitava, quem precisava. O importante para ele era entregar o tal do amor que ele veio ensinar, através dos pequenos momentos, das pequenas palavras. E aí, com base nisso, eu acho que amor também tem muito a ver com caridade. Quando a gente pensa em caridade, a primeira coisa que vem na cabeça é: tenho que fazer doação aos pobres. Mas isso não é caridade. Caridade não é simplesmente você ter um ato de ir lá e entregar algo para quem precisa, mas caridade, na verdade, é um sentimento, é uma ação. Na verdade, aquela coisa pura que vem lá de dentro. Caridade, muitas vezes, é entregar um abraço para quem está precisando. Muitas vezes, caridade é você entregar o seu ouvido para escutar alguém que precisa botar aquele sentimento para fora porque está engasgado e não consegue falar para mais ninguém. É você depositar 10 minutos do seu dia para aquele amigo que só precisa te contar algo. Caridade, às vezes, é você olhar para alguém que está morando na rua e você ainda conseguir enxergar o ser humano que está ali e você pensar, de que maneira eu poderia estar ajudando? Por que em diversas situações eu esqueço que aquela pessoa que está ali também é um ser humano, também é parte de mim, é parte da minha sociedade, da minha família. Caridade, ela não tem distinção, ela não tem escolha. Caridade de verdade, ela é ampla a todos, ela é benevolência. Talvez seja por isso que quando a gente pensa na lei do amor, que é essa lei de amar o próximo como a si mesmo, a caridade esteja tão próxima dela, elas sejam tão interconectadas. A gente pensa também nas falhas, naquilo que a gente julga. Também revirando meu baú, eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha família e que eu acho que transcreve muito do que é amor sem ter uma definição exata. Quando eu tinha 9 anos, uma irmã minha faleceu num acidente de carro. Ela voltava de uma festa e ela sofreu um acidente de carro junto com o namorado. Foi muito difícil, né? Porque um pouquinho a gente pensa sempre que os pais vão primeiro que os filhos e aí você vê aquela situação se revertendo e aquilo foi muito profundo, modifica toda uma estrutura familiar. E durante muito tempo foi muito difícil aceitar aquela situação e durante muito tempo foi muito mais fácil olhar para a pessoa que estava na direção e culpar por aquela situação. Era direcionar o meu sentimento, a minha tristeza, a minha raiva naquele ser humano. Esquecendo que eu também poderia estar naquela direção.
É difícil quando alguém comete algo com a gente ser capaz de esquecer. É muito mais fácil a gente direcionar aquele sentimento àquele ser humano, àquela pessoa. O tempo passou, o sentimento foi seguindo. Eu cresci, tinha 9 anos, eu cresci um pouquinho, pros lados também. E um dia na minha casa, eu ainda morava no Brasil, tocou o nosso interfone, eu morava num apartamento, tocou o nosso interfone. E era o motorista. Ele era namorado da minha irmã na época. Era alguém que durante muito tempo a gente tinha notícias, mas a gente não tinha visto. E as poucas vezes que nós tínhamos visto, sempre vinha com um sentimento ruim. E ele bateu lá. E a gente convidou ele para entrar. Era um momento de, você pode dizer, quase de embate, né? Você se vê com a realidade do que aconteceu. E naquele momento, diversas memórias vieram à tona, diversos sentimentos vieram à tona. Mas naquele momento o que mais transparecia era que a mesma dor que eu sentia era uma dor que também ele sentia. A mesma dor que meus pais sentiam era a mesma dor, talvez, que ele sentia, porque não importa, a dor que eu sinto não é maior nem menor do que a sua. Isso é empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, é entender que a dor dele também é válida. E naquele momento, não interessava quem tinha maior dor ou menor dor. O que interessava é que todos nós estávamos ali na mesma dor. Era uma dor do que tinha acontecido, era uma dor de uma falta, de uma saudade, de uma experiência. E era uma dor que estava sendo transvestida de raiva. Foi uma conversa bastante profunda, bastante pessoal. Mas o que mais me marcou é que no final daquela conversa, mais do que um pedido de perdão de ambas as partes, a gente pôde finalmente se olhar um para o outro, como pessoas. E mesmo sem dizer as palavras eu te perdoo, a gente pôde finalmente diluir aquele sentimento de raiva. A gente pôde se perdoar, a gente pôde entender e a gente pôde seguir em frente. Não apaga o que aconteceu, mas foi uma oportunidade de recomeçar, de nessa mesma experiência ser capaz de mudar e ser capaz de entregar amor àquela outra pessoa. Isso para mim também é amor. É perdão àquela pessoa e é perdão também ao meu próprio sentimento. Perdão àquilo que eu sentia, que eu senti. E aí, quanto mais a gente vai andando, a gente vai percebendo que amor não tem limites, né? Se amor não tem limites, como é que eu vou definir? Que tipo de checklist, então, eu preciso fazer? A gente olha, como eu falei, amor interliga todo mundo, né? E aí, se vocês olharem, e eu peço que vocês olhem para todo mundo que está aqui no salão, e vejam que ninguém é igual um ao outro. Tem gente de diversas partes do Brasil, gente que mora aqui, que vieram para cá com histórias diferentes, com vivências diferentes.
Tem gente aqui que tem filhos, tem gente aqui que não tem. Tem gente aqui que queria ter filhos, tem gente aqui que não quer. A gente é diferente. A gente pensa diferente. A gente tem experiências diferentes. A gente acredita em coisas diferentes. Quantos de nós aqui talvez não viemos de uma família bastante cristã? Quantos de nós viemos aqui de famílias de outros tipos de religiões que têm conceitos diferentes? E aí, pensando em amor, pensando em evolução, em instinto, em sentimento, eu questiono se a maior prova de amor é poder vir ter essas experiências, será que justamente por a gente ser tão diferente um do outro, não está justamente aí um ponto importante? Será que a gente ser capaz de amar alguém que pensa como eu, que fala como eu, que acredita no que eu acredito, que tem os mesmos gostos, que vai no mesmo show, que veste a mesma roupa que eu, que não discute daquilo que eu falo? Essa é fácil. Agora, amar alguém que pensa completamente diferente de mim, que vem de um background completamente diferente, que pensa, reage, fala completamente diferente, é fácil amar essa pessoa? Se às vezes é difícil uma pessoa assim que tem no meu convívio todos os dias, se um filho às vezes é tão difícil, diferente de um pai, se às vezes um irmão é tão diferente do outro, se aquele às vezes consegue ser tão difícil, imagina alguém que eu nem conheço. A gente vive num mundo tão globalizado e a gente tem acesso a tantas informações e a gente, mais do que nunca na história, consegue conectar tanta gente. Como é difícil entregar amor àquela pessoa que está postando uma coisa na minha internet que eu discordo totalmente. Mas qual é a definição de amor? Qual é a sua definição de amor? Você está botando pré-requisitos no seu amor para entregar e ofertar? Eu acho, como eu falei, que diversidade é o maior desafio para a lei do amor. É, na verdade, conseguir olhar aquela outra pessoa e me libertar de todas as minhas crenças que me limitam. É olhar para aquele outro ser humano que muitas vezes eu posso achar estranho, eu posso achar diferente, posso não concordar e ainda assim conseguir encontrar uma maneira de amar aquela pessoa. Isso é um desafio grande. E eu não estou dizendo que é fácil. Não é tarefa simples. Mas quando eu me despeço desses meus preconceitos, dessas minhas crenças, de tudo aquilo que me limita, do meu pré-julgamento, daquilo que está na minha volta, aquilo que eu aprendi como verdade absoluta, eu consigo olhar para aquele outro de uma maneira diferente. Eu consigo olhar para ele de uma maneira mais pura, mais profunda e, ao mesmo tempo, mais simples. Porque eu estou olhando para ele como se eu olhasse um espelho. Da mesma maneira que aquele ser humano é diferente para mim, eu também sou diferente para ele. E se eu posso entregar, se eu gostaria que ele me entregasse respeito, amor, carinho, por que eu não posso fazer o mesmo? Será que eu não devia fazer o mesmo? Se o amor é essa fagulha inicial da nossa criação, é aquilo que
nos gerou. Então, amor é cada um de nós, da maneira como a gente é. Passei muito tempo pensando nisso. Porque eu continuei perguntando. Tudo bem, vi tudo isso. Mas eu entendi, tudo isso é amor, tudo isso é amor. Mas tem uma parte da frase do amor que diz: ame o próximo como a si mesmo. Então tem uma coisa que talvez eu deveria começar para conseguir entender amor. Final dessa frase, o a si mesmo. Como eu posso entregar amor se eu não entendo amor a mim mesmo? A gente critica o outro, fala do outro, mas quantos de nós conseguem olhar no espelho de verdade e se amar? Durante muito tempo, para mim, isso foi muito difícil. Porque tudo que eu escutava era que eu estava errado. Então, me olhar no espelho e conseguir me amar da maneira como eu era, foi um processo muito difícil. Foi um processo, na verdade, de entender que se amor é essa fagulha, como eu falei, eu fui feito dessa maneira. Eu não fui feito para ser posto em arestas e me controlar e não conseguir viver na minha plenitude. Eu fui feito para ser livre. E amor é liberdade. Amor também é você conseguir se olhar no espelho e conseguir enxergar a sua própria essência, em ser quem você é e amar aquela pessoa que você é. É conseguir num mundo onde tudo que as pessoas muitas vezes querem é se padronizarem iguais, conseguir ser o diferente e ainda assim ter orgulho de ser aquela diferença. Porque quando você consegue se amar e ser aquele diferente, você está, na verdade, dando uma experiência para aquele próprio personagem única. Imagina se todo mundo fosse igual. O que a gente ia aprender um com o outro? Quantas vezes, às vezes, a gente tem uma conversa ou até uma discussão com alguém e naquele primeiro momento você sai bravo e depois você fica pensando no que a pessoa disse. Você concorda? Não concorda? Mas algo fica. Porque isso é um aprendizado. E esse aprendizado justamente acontece porque pensamos diferentes, porque somos diferentes. E é interessante a gente pensar que hoje o que é diferente, amanhã pode ser lugar comum. Até muito pouco tempo atrás, tem bastante pessoas do sexo feminino aqui. Muito pouco tempo atrás, vocês todas que estão de calças, não podiam estar assim não aqui. Mas um dia, alguém foi diferente o suficiente para dizer, não, eu também quero estar mais confortável aqui, estou cansado de sentir esse arzinho. E aí se tornou lugar comum. E hoje em dia ninguém discute quanto a isso, né? Isso justamente vem da nossa diversidade, das nossas ideias, de nós sermos capazes de entregar nossa própria criatividade, nossa própria singularidade aos demais e aprender uns com os outros. E aí, quando a gente entende que quando a gente se ama, também é um ato de caridade com a gente mesmo. E é um ato de caridade com os outros. É permitir que os outros conheçam você na sua essência, aprendam com você do jeito que você é. Entender que quando a gente vive na nossa própria singularidade, integralmente, amando, errando, aprendendo, ensinando, a gente está fazendo a chama cada vez maior. Quando a gente tem orgulho da gente, na minha visão, não é egoísmo.
não é vaidade. É entender que a gente também tem uma história, que a gente também tem uma caminhada. E ter orgulho dessa caminhada é importante. Porque você vai passar isso para alguém de forma, de história, de ponto de vista. E dar a chance àquela pessoa de aprender também. Tá. A gente viu que amor é amar o próximo, é caridade, é livre de julgamento, é amar a si mesmo. Mas e aí? Quem é que define amor? Eu levei tempo, muito tempo pensando nisso, gente. E ainda estudei para vir para cá para falar tudo isso. E no fim eu concluí uma coisa sobre definição de amor. Que amor, a definição de amor, não existe. Não tem definição. Porque amor é muito grande, é muito complexo para se definir em poucas palavras. E ao mesmo tempo, amor é simples. E aí, na minha caminhada, eu descobri uma definição, uma frase, que para mim me serviu muito sobre o que é amor. É uma frase curta, mas que para mim ela tem enorme significado. Amor é amor. Love is love. Porque amor é tão grande que por que eu vou dar diversas palavras com diversos significados se eu posso simplesmente trazer ela com ela própria? E quando eu entendo que amor, é muito mais fácil para mim entender que todas as formas de amor são válidas. Porque amor engloba tudo isso. Mas o título dessa palestra não é o que é amor. Mas o título da palestra é qual é a condição do amor. E essa, eu acho que para mim eu encontrei uma resposta. A condição primordial do amor, aquela que vem e que existe e é única. A condição do amor é escolha. A gente pode não escolher quem a gente ama romanticamente, né? Mas a gente escolhe amar. A gente escolhe olhar para o outro como um igual. A gente escolhe olhar o diferente e aceita e respeita. A gente escolhe amar a natureza e respeitar a natureza e entender que ela não está ali, eterna, que ela está ali para a gente usufruir com limites. E se amar, a escolha de amar, é uma escolha de amar livre de julgamentos, livre de arestas, livre de preconceito, livre de limite. É amar a vida e a oportunidade que a gente tem aqui nessa experiência de viver juntos, nesse tempo, porque nós escolhemos vir para cá, nesse tempo, com essas dificuldades. E enfrentar todos esses desafios que nos são impostos. É escolher exercer a caridade em suas diversas formas. A paciência, que é muito importante. A humildade, o perdão e a empatia todos os dias. E quanto mais eu exerço cada uma dessas coisas, mais eu entendo o que é amor. E a minha ideia de conceito de amor se expande. Eu comecei a palestra falando de mim.
E hoje, se eu pudesse voltar para trás e ter uma conversa com aquele pequeno Lucas, eu diria para ele, primeiro, calma, não escuta tudo isso. Aprende que amor é escolha, que amor está nos pequenos momentos da vida, que amor está naquele abraço do dia que você está triste, que amor é você entregar um sorriso para alguém que está sério, que amor é você se olhar no espelho e entender quem você é e se permitir viver, que amor é tudo isso e muito mais. E eu diria para ele, para aquele pequeno Lucas, que o amor é livre, que o amor é escolha. E eu peço para ele amar todos os dias, sem medo, porque amor é como mágica. A gente não enxerga, mas ela está lá. É quando a gente está com saudade de alguém e a gente sente aquele ventinho, aquele solzinho no corpo. Tudo isso é amor. E é por isso que eu diria para ele, pequeno Lucas, você ainda vai sentir muito amor. Basta você escolher. Muito obrigado. Queria convidar todos vocês para fazerem uma oração comigo. Então, para quem se sentir confortável, por favor, feche os olhos. Senta-se de uma maneira que você se sinta confortável. E hoje, nessa manhã, a gente pede para os nossos mentores, para o nosso mentor maior, Jesus, que nos inspire e faça com que a nossa chama de amor todos os dias cresça. Que ela consiga eliminar tudo aquilo que nos limita para amar em plenitude. Que a gente possa olhar com olhos de ver de verdade, falar com palavras de amor, sentir com o coração que somente quer amor. E que nós possamos fazer essa escolha todos os dias, indiferente de quem, indiferente de para quê, apenas amar como esse sentimento único que nos foi dado pelo Criador. Que nós possamos levar os ensinamentos de Jesus todos os dias na nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Eu queria agradecer a Lucas pela palestra de hoje. Um tema tão necessário, né?